Olá a todos e a todas, sou o Organiza Sanam, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e dando prosseguimento ao nosso projeto de trazer para o nosso público, para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, um debate qualificado sobre as eleições aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com a visita Mãe Simone de Iemanjá, que tem casa de santo, terreiro, babá de Umbanda lá em Niterói. Já quero começar agradecendo a sua boa vontade e o seu interesse em atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Mãe Simone é candidata pelo PCdoB a deputada estadual aqui do Rio. E eu já quero lhe perguntar, como eu tenho feito com os outros nossos irmãos convidados, política e religião se misturam? Primeiro eu quero agradecer o convite. Imagina. Né? Obrigado. Eu não, eu tenho certeza que sim. Porque nós fazemos política o tempo todo dentro de um terreiro. Né? E a gente nasce fazendo política, a gente cresce fazendo política, a gente lida com a comunidade de terreiro fazendo política. E por que não institucionalizá-la? Não é isso? Então, eu acho que política e religião, ela se mistura, sim, justamente pela manutenção do Estado laico, que a gente sempre prega e sempre fala isso, não é? A religiosidade é que não tem que estar presente dentro da política, né? É diferente isso, levar seus fundamentos religiosos para dentro da política. Isso é diferente de política e religião se misturar. Se mistura sim, porque de acordo com esse tema, que todo mundo fala muito nisso, né? Política e religião não se mistura. Se mistura porque a gente está agregando a vida nossa toda à política e a gente tem o nosso segmento religioso, no que a gente acredita, na nossa fé, né? No que a gente leva. A gente não vai ser hipócrita de falar que isso não acontece no momento atual. Tanto que se mistura que está no nosso direito de liturgia, na Constituição Federal. Se ela não se misturasse, se a religião não estivesse presente junto com a política, não estaria na Constituição. Perfeito. A senhora é professora, né? Da Rede Municipal de São Gonçalo, é isso? Isso. Dá aula ou administrativa? Sou professora concursada. Atualmente, agora eu tive que me licenciar, porque sou funcionária pública, estava como gestora de uma escola. Sim. Mas agora estou licenciada, né? Perfeito. Porque não posso estar dando eu não aula. sei se a senhora viu, mas hoje o Ministério da Educação publicou o resultado de um trabalho, que é a pesquisa, o levantamento que eles fizeram da qualidade do ensino público de 2017. E o próprio ministro da Educação veio, do governo fora Temer, veio a público dizer e declarar que o ensino médio no Brasil está falido, de tão baixo que foi o índice. O índice PNAD, eu não lembro exatamente. PNAD, pode ser. PNAD é do superior, de ensino superior. Não, mas do ensino médio. Ensino médio, Enem. E que a avaliação do ensino Nacional médio... Nacional do ensino médio, Enem, né? Ele está falido e que o primeiro grau, também teve uma prova no nono ano, uma avaliação de matemática e português, que a média também foi baixíssima. E o ministro via para uma televisão, declarar uma coisa dessa, de um governo que aprovou a reforma de não investir em educação e saúde nos próximos 20 anos, o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir porque os governantes, né, os que ocupam os espaços, eles não estão preocupados com a educação da população. Sim. Né? Quando ele aprova um congelamento de investimentos na educação, eles não querem o avanço dos jovens, né, na educação. Eles querem que as pessoas não pensem. Porque se pensarem, colocam eles no poder. Né? Sim. Se tiverem capacidade de reflexão, de crítica, eles não estão no poder.
E para eles é muito mais fácil manter uma sociedade na ignorância. Sim. E o congelamento de 20 anos de investimento na educação, não foi só na educação, né? No momento na educação, que a gente está falando de educação, mas congelou na saúde, né? Em outros setores da sociedade. Mas, principalmente na educação, é muito sério isso. Sim. Isso É traz... quase uma decretação de morte de uma geração inteira. De uma geração inteira, 20 anos. 20 anos. 20 anos sem investimento na educação é tirar o direito da população, principalmente a população pobre. Né? Principalmente aquela criança que depende do ensino da escola pública. Sim, perfeito. E 20 anos é uma vida. É uma vida. É condenar a juventude à ignorância total. Perfeito. E em São Gonçalo, esse quadro da educação é diferente? Muito triste. É falta de dinheiro? Não, é falta de boa vontade política, é falta de políticas voltadas para a educação, é falta de interesse na educação de São Gonçalo. Inclusive, a educação de São Gonçalo está em greve, está parada nesse momento. Tá. Estão em greve porque o piso do professor de São Gonçalo não equivale ao piso nacional, que tem o valor do piso nacional. O piso do professor que entra agora no município de São Gonçalo é menor que o salário mínimo. R$ 933 o piso. Que isso? Do professor de São Gonçalo. Para 40 horas semanais? Não, são 22 horas. 22 o piso nacional, eles não ganham nem o piso nacional. E não é só a educação em São Gonçalo, não é só os professores que estão passando por esse desrespeito. Todos os funcionários da educação, todos os funcionários da comunidade escolar ganham menos do salário mínimo. O seu salário base, inspetores, merendeiros, ganham menos do salário mínimo. Que absurdo. É uma falta de investimento. E não vamos dizer que é falta de dinheiro, porque o Fundeb ele existe para ajudar a verba da educação. E o município tem obrigação de investir na educação com 25% lembro direito do orçamento na educação. Não é porque eles não investem em educação. As escolas estão com baixíssimas quantidades de professores faltando, professor de apoio para as crianças especiais faltando. A educação em São Gonçalo, ela está a pior de todos os municípios que eu acho aqui do Rio de Janeiro. A solução prática para isso? É investimento. Né? É investimento e alguém que brigue para que esse orçamento entre lá. Acho que nós temos o dever e a obrigação de lutar por isso. E nós só vamos conseguir ter voz se a gente estiver lá dentro. Né? E também lá dentro, mas com coragem, né? Meter a cara e falar, né? Tem que acontecer isso, vamos atrás disso. Não é abaixar a cabeça, estar lá dentro e abaixar a cabeça porque acontece. Porque é um desrespeito com a população de São Gonçalo. É um desrespeito, aliás, o Estado do Rio é um desrespeito total, né? O Estado do Rio está num verdadeiro desmonte de direitos em todos os aspectos, na saúde, na cultura, na educação, na segurança. Um desrespeito com a população do Estado do Rio. A gente aqui no nosso grupo de estudo tem debatido muito a questão do que eu, Ganja Saná, considero que foi o maior golpe que a gente pode ter tomado de todos os tempos na defesa do Estado laico e na defesa das nossas tradições, que foi um acordo que o governo Lula fez com o Vaticano e que implantou de volta a educação religiosa nas escolas públicas. Eu, particularmente, acho isso o fim da picada. Concordo. Eu acho isso um atraso, voltar ao século XVII. Porque é uma catequese que acontece. Uma catequese na escola pública. Na escola pública. Como é que isso se dá na prática na sua escola? A senhora percebeu alguma alteração na conduta das crianças, na postura das crianças depois dessa tragédia? Vamos lá. O ensino religioso, como o senhor mesmo falou, Ganja Saná, é um atraso, é um retrocesso, porque a LDB obriga a ter esse ensino religioso, mesmo sendo uma matéria facultativa, não obrigatória, ela obriga a ter. E também no meu cenário escolar, nem todas as escolas têm, nem tem o profissional para isso, nem todas as escolas têm.
Mas as que têm, elas não têm... O que acontece? Na LDB, quando se trata de ensino religioso, fala que a gente tem que entrar num consenso, ou seja, não vai ensinar a religião para a criança, né? A ideia não é essa, mesmo que seja um absurdo ter ensino religioso. Sim, sim. A ideia é ter uma base, um conhecimento. Aliás, no meu entender, teria que ser isso. Que se entra uma religião, entra todas. Não é isso? O ideal era não ter. Sim, porque se faz um Estado laico, não tem sentido ter uma disciplina de ensino religioso dentro da escola. E a lógica sobre isso, a minha lógica disso é o seguinte: são tantas as denominações religiosas que mesmo que se contemple algumas, né? Todas não vão. Não vão se conseguir contemplar todas. E o que acontece dentro das escolas com esse ensino religioso? É uma catequese. Ou se vai o segmento católico, ou se vai o segmento cristão. Não é isso? Sim. E eu acho um desrespeito ao Estado laico. Sim, a manutenção do Estado laico, essa religiosidade dentro da escola. Porque eu acho que nós temos os direitos, nossos filhos, né, os professores, de cultuar a nossa fé da nossa maneira. Sim. Porque se o ensino religioso vai ser na base cristã, por que o meu neto que está lá na escola não pode aprender de Oxalá, já que a religião dele é Umbanda? Sim, né? sim, Porque sim. o meu neto é um bandista, pequenininho, chega na escola e fala. Ele fala, sou um bandista. Eu quero que ele tenha esse direito de chegar na escola e falar, eu sou um bandista. Sim. Sem nenhuma opressão. Sim. Mas o ensino religioso vai direcionar ele para outra coisa. E eu acho... Certamente. Eu acho que essa disciplina tinha que ser abolida. Eu também acho. Eu acho que não tem que incluir nada, nem Mas nós não melhorar vamos conseguir nada. fazer Eu isso. acho que a questão E eu um gostaria desrespeito. de saber da senhora o seu compromisso enquanto candidata, da possibilidade de a gente revogar essa escolha, pelo menos no estado do Rio. Pelo menos tentar, né? A gente pode lutar para isso. O ensino religioso na escola pública, porque isso é o fim da picada. É o fim da picada. E ela tá na lei de diretrizes e bases, né? Sim. Mas a gente pode brigar por isso, porque é o nosso direito. Sim. E essa transformação, a senhora percebeu, notou alguma transformação no comportamento das crianças? O que é que a senhora hoje, na sua análise, atribui ao recrudescimento das teses, das campanhas de ódio, da homofobia, do feminicídio, da intolerância religiosa e, principalmente, o recrudescimento do racismo no nosso país? Porque eu sou de uma época, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época que as pessoas tinham vergonha de ser consideradas reacionárias e principalmente racistas, apesar de a gente saber que existia e existe, mas elas tinham vergonha. E por que a senhora acha que essa mudança de atitude, que as pessoas hoje estão se vangloriando de serem racistas e preconceituosas e ensinando esses comportamentos às nossas crianças? Sim, pois é. Porque eu sempre falo, as crianças não nascem preconceituosas. Ninguém nasce preconceituoso, racista, claro. Né? Ninguém nasce. Eles não sabem aquilo, eles aprendem aquele comportamento. Sim. Eu acredito que isso está sendo ensinado em família e isso vem de acordo com os neopentecostais. Perfeito. Eu acho que eles são extremamente preconceituosos e racistas e incita esse ensinamento. Porque eu não estou aqui para falar, eu não estou falando mal do segmento religioso, não é isso. Porque eu tenho amigos evangélicos e católicos, mas não pertencem a esse segmento neopentecostal. Sim. Que tem essa característica de incitar, de fazer com que as pessoas sejam agressivas, intolerantes, desrespeitosas com a outra. Perfeito. Eu acho que a gente tem que separar muito bem isso. O que é evangélico, e o que é religião e o que é neopentecostal com esse projeto de poder. O projeto de poder é tão grande que eles têm metas de conversão de bandistas e candomblecistas. Eu li uma pesquisa, um artigo, que fala disso, que eles dão para os seus pastores metas de conversão de umbandistas e candomblecistas e neopentecostais. Sim. Bom... Claro que a gente sabe que o umbandista que nasce um bandista, né, que tem aquela sua raiz, o candomblessista também, não vai se converter a isso. Jamais.
verdade. Mas só deles terem esse comportamento já é absurdo. Sim. Isso já é absurdo. Sim, é verdade. Eu também aponto a origem disso, e nessas discussões que a gente travou aqui, nesse tempo todo, a gente coloca essa questão do ensino religioso na escola pública, que isso tem que acabar. Tem que acabar. E a gente, dos elementos que a gente constatou, é o seguinte: hoje, das 12 televisões de canal aberto que as pessoas têm acesso, 8 têm programação evangélica. A nossa proposta com relação a isso é muito bem clara. É a necessidade de se rever essas concessões dos meios de comunicação para a denominação religiosa. Não é a proibição de se fazer... Não, uma coisa importante que o senhor está falando é rever, né, essas programações, porque não é porque tem programações evangélicas, porque dentro delas elas incitam ódio. Sim. Elas incitam a intolerância. Sim, é verdade. Contra o nosso segmento religioso, contra a Umbanda, contra o Candomblé. Eles incitam. E as TVs e rádios são concessões públicas. Aquilo é do Estado, aquilo não é comprado, aquilo não é nada, aquilo é cedido para que alguém faça campanha contra nós mesmos. Isso. Né? Quer dizer, não é, quando eu digo nós, não somos nós religiosos, somos nós cidadãos. Porque o que a gente o que está em jogo são direitos. São nossos direitos. Né? E não é direito de candomblessista ou umbandista, de budista, né? É direito de cidadão que é umbandista, de cidadão que é candomblessista, de candomblessista que trabalha e tem carteira assinada, portanto, os seus direitos trabalhistas vão pelo ralo, como a de todo mundo. Nós não estamos desassociados dessa realidade. De jeito nenhum. Que nos cerca. Eu sei que... Nossa, essa conversa vai longe. Vai. É muita coisa que está sendo disputada. Mas eu queria perguntar à senhora o seguinte, para a gente concluir aqui, e já deixar um convite para uma próxima conversa, que eu gostaria de aprofundar sobre as suas propostas como candidata. Aqui é mais uma discussão de apresentação, de tomar ciência da sua candidatura e tudo mais. O que esperar de mãe Simone de Iemanjá como candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Esperar a luta pela retomada dos nossos direitos, né? Retomada de políticas públicas para o nosso povo, para as mulheres, para os jovens de terreiro, né? A inserção de políticas de economia, de trabalho, né? de valorização de educação, de cultura, né? Porque dentro do terreiro tem muita cultura, né? Sim, muita cultura, e isso não é visto. Eu gostaria de trabalhar políticas para normatizar os saberes de terreiro, acho isso importantíssimo. Né? São conhecimentos prévios de seculares. Nossa, não é? E são extremamente importantes. E engajar os jovens nessas políticas públicas, né, de formar juventude de terreiro, isso é importante. Isso é importante para o mandato. Eu defendo um mandato participativo. Eu acho que a via não é de mão única. Eu acredito que a política a gente vai fazer dentro dos terreiros, né, junto com o povo do terreiro. Eu acho, dentro dessa história toda, uma coisa que tem me incomodado bastante, essa coisa da representação. E eu acho que a gente precisa retomar essa discussão, que é a discussão política, que é essa coisa de eu delegar ao meu candidato os poderes absolutos para decidir sozinho sobre os meus destinos, as minhas questões. É por isso que eu defendo a coletividade. Então, eu acho que essa questão da representação, ela tem que começar a ser rediscutida. E acho que os parlamentares do futuro, que eu espero que a senhora esteja lá entre eles, comecem a incorporar as pessoas e as comunidades nessa discussão, porque ninguém é tão iluminado, de saber ninguém fazer sozinho, né? Ninguém é tão detentor do saber, de fazer. Não, eu sei aquilo
sozinha, não quero discutir com ninguém e vão ter que engolir aquilo que eu coloquei. Eu não acredito nessa maneira de fazer política. Essa coisa dessa pirâmide, eu acho que a gente tem que fazer é botar essa pirâmide de cabeça para baixo. Isso. Né? Botar o povo sendo o que faz pressão sobre o parlamentar para que ele tome e só funcione de acordo com aquilo que ele efetivamente representa. E é por isso que é importante também ter essa nossa representatividade. Né? O que acontece? Eu acho que a gente tem que se organizar. A organização é extremamente importante, porque os neopentecostais são organizados e eles têm pessoas em todos os segmentos da sociedade, né? É no Congresso Nacional, é na Alerj, é na Câmara dos Vereadores. E eles vão se articulando e projetando leis e aprovando leis que vão diminuindo os nossos direitos, vão minando nossas forças. Mesmo nós temos o direito constitucional, mas eles vão conseguindo tirar a nossa força. É tão ruim isso que agora, o mesmo direito que eu tenho, o terreiro que tem CNPJ, direitinho, mas tem terreiro que não tem. E eu acho que aquele terreiro que não tem, ele tem todo o direito de funcionar, porque é um direito dele constitucional. Mas acaba ele tendo que se formalizar, às vezes, sem condições de fazer isso, porque são custas caras. É caro. Acho que a gente precisa ver isso também, uma política pública de legalização, de dar o direito de quem quer se formalizar de maneira mais prática, menos burocrática. Como eu estou dizendo, o terreiro, eu tenho CNPJ, é legalizado, mas nem todos são. E eu acho que aquele terreiro que também não é, ele não tem que ser diminuído porque não tem. Né? Eu conheço terreiros que não têm CNPJs em comunidades que fazem tanto trabalho social quanto os que têm. Né? Que ajudam aquela comunidade, que alimentam aquela comunidade. Então, é muito importante a gente recuperar essas políticas para a gente, para o nosso povo. Recuperando, quando a gente fala que vai recuperar essas políticas públicas para o nosso povo, a gente não está recuperando só para o nosso povo, que é um direito de toda a população. Né? A gente não ajuda só a gente do axé, a gente não ajuda só o nosso povo com o trabalho social, com o que for que seja. A gente ajuda toda uma comunidade. Mas eu vou até além nessa questão desse direito, que independente da questão do trabalho social, que às vezes alguns segmentos até empurraram os terreiros para isso, mas é pelo direito. Eu tenho o direito à existência e ponto final. Aquele que quer se formalizar, ótimo, vamos procurar meios de desburocratizar isso, de diminuir essa burocracia, essa dificuldade que é para legalizar um terreiro. A gente tem que conseguir meios que diminuem as custas, é muito caro. E dar o direito também para aquele que não quer. Eu tenho direito de existir, eu estou aqui com... Mas isso tudo não anula a organização, não anula a luta, o trabalho, o respeito, exatamente isso. A gente precisa definitivamente sair da informalidade. É necessário. A gente precisa, e aí não tem a ver necessariamente com a questão da legalização. Isso. A gente precisa começar a enfrentar nossos problemas de forma cônscia e objetiva. Porque não dá para achar, não dá para entender, não dá para acreditar que o terreiro do meu irmão lá foi invadido apenas porque ele não deu comida ao Exu dele. Claro que não. Ou, como se fala vulgarmente, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não chegou na nossa casa ainda. Verdade. Mas se a gente não fizer nada, vai chegar. E justamente por isso que a gente precisa dessa articulação de poder, né? Perfeito. Se nós não ocuparmos os espaços de poder, nós vamos perdendo os nossos direitos, vamos perdendo a nossa voz, vamos perdendo a nossa vez. E qualquer dia que eu quero que não chegue, porque eu vou lutar para que isso não aconteça, a gente vai ter que fechar nossos terreiros. Se a gente não caminhar para uma organização, perder essa coisa de individualismo, né? A gente tem que lutar com a coletividade. Né? Se eu estiver lá, todo mundo está. Eu acho que existe uma outra diferença fundamental nessa questão, que é o seguinte: quando a gente fala de ter parlamentar religioso, da Umbanda e do Candomblé, as pessoas, mas religião, mas isso só se aplica para a gente. Isso só se aplica quando é a nossa vez. Isso.
não é? E as pessoas ficam com todos esses pudores, e todos os segmentos religiosos têm e ninguém fala nada. A sua representação parlamentar, e ninguém fala nada. Fala nada. Não é isso? Mas existe uma característica no nosso segmento que eu acho que é o que diferencia justamente dos outros. Eu não conheço nenhum dos irmãos e irmãs que sejam candidatos que tenham como projeto político chegar ao poder para transformar o Brasil em candomblecista, nem transformar a Umbanda na religião oficial do Brasil. Não é isso. Não é? Não é isso. Mas existe, é real e objetiva a necessidade de uma representação parlamentar, porque nós somos um segmento gigante da sociedade. Nós somos, como eu falo sempre, a única religião que gasta dinheiro. Somos nós, sim, que sustentamos a indústria do dendê, da vela, do pano, do alguidar, da quartinha, do obi, da folha e todos esses elementos que a gente usa. Não é? A gente tem... sustenta efetivamente, a gente participa. É uma economia que a gente sustenta. Exatamente. Né? E, no entanto, nós não somos ouvidos em nenhum momento. E isso independe se meu terreiro tem ou não CNPJ. Isso independe Eu quero que o seu mandato, ou os outros mandatos dos nossos irmãos, venham, ajudem, contribuam na organização de juntar o nosso povo, de colocar uma diretriz de ação, de luta, de trabalho, e que a gente barre apenas o avanço dos nossos inimigos sobre nós. Porque, afinal de contas, capoeira de Jesus, bolinho de Jesus... O acarajé, né? Acarajé de Jesus, bolinho de Jesus. Isso é uma afronta, isso é uma afronta à cultura. À memória desse país. É uma afronta à memória do povo preto desse país. Não, a capoeira não é gospel. Não é. Gospel não faz nem parte da cultura brasileira. Pois é, perfeito. Gospel não é nem a cultura brasileira. Mas o que é importante? A gente se articular nesse sentido de escolhermos candidatos que têm o pé dentro do terreiro. Perfeitamente. Porque é a gente que está ali dentro do terreiro, vivendo todas as necessidades, vendo o que a comunidade precisa, o que a gente precisa, o que o nosso povo precisa. Perfeitamente. É a gente de terreiro que vai se compadecer da dor do outro do terreiro, que sofreu o racismo, que sofreu o preconceito, que teve a casa quebrada. Perfeito. Eu vou falar uma coisa que... O que acontece toda a eleição? Os políticos se aproximam dos terreiros para pedir voto. Sim. Né? Não são do nosso segmento religioso. Sim. Tem afinidade, né? Dizem que tem afinidade. Mas eles só vão lá pedir voto e depois a gente não vê política pra gente. Sim, nunca. Não vê. Perfeito. Eu posso falar isso porque o meu terreiro é em Maricá e eu não vejo política para o povo de terreiro em Maricá. Sim. Perfeito. Mas tem um monte de candidato que diz que se afina com o povo do santo. Sim. Mas é uma coordenadoria que só funciona para 2 segmentos, evangélico e católico. Perfeito. Porque se eu for fazer um evento e se eu for pedir alguma coisa, eu posso até conseguir, mas é uma luta, é uma dificuldade. Sim. Eles fazem um movimento, escrevem que é interreligioso, por exemplo, mas não tem. Diz que é interreligioso, mas é cadastro de banda evangélica, então não é interreligioso. Sim. Eu não vou poder levar meus atabaques lá para tocar. Verdade. Então, eles se aproximam da gente, se afinam, mas não estão vivendo a nossa dor, gente. Não. Uma hora, quando eles chegarem lá, eles não vão saber, eles não vão lutar por aquilo, porque eles não vivenciam aquilo. Perfeito. A gente tem que ter povo que vivencia o nosso sofrimento, a nossa dor, o preconceito, o racismo, a falta de políticas públicas, a falta de ser enxergado, a falta de respeito com o nosso povo. Né? Eu não poder andar na rua porque você é apedrejada, né? Eu sofro intolerância religiosa na rede social, eu não consigo fazer a denúncia, porque a delegacia não acatou a denúncia que eu sofri o preconceito. Sim. Mas se fosse outro segmento, ele conseguiria. Então, eu acho importante isso. A gente tem que começar a despertar essa consciência política. Sim. Né? Através de quê? Gente, a gente tem que estar lá dentro. A gente tem que ocupar esses espaços. Perfeito. Mas não é qualquer um que pode ocupar esses espaços. Yaya, muitíssimo obrigado pela sua valiosa contribuição. Espero que a gente volte a conversar outras vezes aí ao longo dessa campanha de forma mais detida, em aspectos mais detalhados, né? Mas quero agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite, e você que está aí nos assistindo,
Eu que agradeço. Dê lá o seu like e a gente vai seguir aqui. Ah, posso falar meu número, não? Eu vou botar na legenda. A senhora acha que a gente está brincando? Nós vamos seguir aqui trazendo essa discussão porque a gente acha importante. É o futuro do nosso país que está em jogo nessas próximas eleições, agora de outubro. E a gente quer participar disso aí de uma forma progressista, de uma forma avançada, coletiva, de uma forma coletiva e que contemplem a todos os segmentos da nossa sociedade. Muito obrigada. É isso? É isso aí. Parabéns, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada.